questão interessante que nos endereçam também é sobre a alimentação no mundo espiritual. Voltamos àquela premissa importantíssima da codificação, que é o fato de o perispírito não possuir órgãos e também não ter as necessidades que são propriamente físicas. Não há, então, isso de uma forma terminante, alimentação no mundo espiritual. O espírito não come, não bebe, não se reproduz, porque a natureza do perispírito não demanda isto. Quando há um condicionamento de espíritos mais materializados, mais francamente ligados à vida material, é possível sim, e são inúmeros os casos, que eles ainda mantenham a ilusão das necessidades físicas, expressão do próprio Allan Kardec. Porém, é impossível satisfazer a essas necessidades, constituindo assim até uma espécie de ajuste da própria situação do espírito. Vou evitar a palavra punição, mas um ajuste. Porque a doutrina nos ensina tão veementemente a necessidade de nos desapegarmos da matéria, justamente para não termos esse tipo de dificuldade quando passamos ao mundo espiritual. Pode ser então que o espírito desencarne numa condição extremamente apegada aos condicionamentos materiais, aos prazeres que fruiu de uma maneira desregrada, e nessa medida, sim, ele pode manifestar a ilusão das necessidades físicas, entre elas a alimentação. Mas a doutrina é bem clara na expressão de Kardec, na expressão dos espíritos, de que seria uma necessidade, no caso aí até um desejo, né, mais exacerbado, é um vício, né, impossível de satisfazer, porque o perispírito não demanda efetivamente esse tipo de situação. É o caso do espírito se reajustar, né, mudar o seu pensamento, mudar os seus sentimentos, e até em processos reencarnatórios se melhorar, mas que ele possa satisfazer isto no mundo espiritual, mesmo a título de minimizar essa dificuldade, não é viável do ponto de vista da orientação espírita. Seria, ao contrário, torná-lo iludido sobre a sua própria situação, o que não parece lógico com a orientação doutrinária. Ele deve ser dissuadido dessa situação e não orientado a permanecer nela. Então, alimentação no mundo espiritual, comida, bebida, enfim, de todos os tipos, realmente não é alguma coisa que se justifique kardecianamente falando em nenhuma medida. Temos que tomar cuidado e ser mais perseverantes nos estudos. Acredito que o capítulo a respeito do passamento, na segunda parte, que inaugura a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, é essencial para esse esclarecimento. Ou seja, encetarmos a nossa desmaterialização pela nossa transformação moral e desapego progressivo da matéria já durante a encarnação, para que ao desencarnarmos não passemos por essas dificuldades que existem no mundo espiritual. Eu recomendo até a leitura do artigo de junho de 1868, na Revista Espírita, que é muito importante para a fundamentação do nosso conhecimento doutrinário, o artigo A Fome entre os Espíritos, onde Allan Kardec trata desse tema magistralmente, colocando todos os pingos nos is que se nos apresentam a esse respeito. Menos literatura mediúnica, pós-Kardec, e mais retorno aos conceitos kardecianos para que essas questões fiquem nas suas justas medidas.